Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, em cada casa, em cada família, neste momento de que nós estamos nos reunindo aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu te convido a, neste momento, louvarmos ao Senhor através dos cânticos, através das músicas que entoaremos agora. Em espírito e em verdade, vamos louvar, vamos adorar ao Senhor. E eu te convido, esta é a hora da adoração. Assim como você está neste momento, o Senhor quer que você o adore. Venha render louvores ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então venha adorar ao Senhor neste momento. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Assim como está, vem para adorar, vem assim como estás. Senhor Deus, Pai querido, amado, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença e nós queremos Te adorar esta noite, ó Deus. Queremos render louvores a Ti, Pai, o único e digno de receber toda a nossa adoração, ó Pai. E que essa adoração seja em espírito e em verdade, ó Deus. Que possamos ser os verdadeiros adoradores que o Senhor procura, Pai. Usa as nossas vidas como instrumento na
nas tuas mãos, ó Deus. Nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, neste momento, ó Pai, em que nós nos dedicamos a ti, a aprender um pouco mais do Senhor, ó Pai. Peço que em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada lar que também está participando deste culto conosco, ó Pai. Cada família, Senhor, vá, Senhor, ao encontro de cada um, que o Senhor possa cuidar, ó Pai, suprir as necessidades, ó Deus, e confortar os corações, ó Pai, daqueles que estão precisando neste momento. Que a tua palavra, Senhor, que será ministrada aqui hoje também, Senhor, venha transformar vidas, ó Pai, venha transformar corações, ó Deus, e que possamos, ó Pai, aprender um pouco mais de ti. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Querida igreja, temos uma ótima notícia. Voltaremos com as nossas reuniões presenciais a partir do dia 30 de agosto. Mas fiquem ligados no protocolo. Todos de máscara, mantendo distância de 1,5 m, evitando contato físico e com apenas 30% da capacidade. Solicitamos que o grupo de risco continue nos acompanhando virtualmente. Idosos acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas e gestantes. Recomendamos que as crianças abaixo de 12 anos acompanhem nossa live e permaneçam em casa, pois o Horto Júnior estará fechado. Cumpriremos todas as exigências sanitárias para sua segurança e bem-estar. Mas é necessário que você faça seu agendamento prévio para confirmar sua presença no link que estaremos disponibilizando em nossas plataformas digitais. Isolamento social, sim. Solidão espiritual, não. Os PGs da IP Horto continuam ativos e muito mais criativos, utilizando meios digitais para acolher, estudar a palavra, orar uns pelos outros e levar esperança. Entre em contato pelo WhatsApp da IP Horto e participe. Nossa igreja continua firme no seu propósito de compartilhar as boas novas do Evangelho através de suas parcerias missionárias e tem abençoado diversas famílias carentes nesse momento de pandemia. Tudo isso graças à generosidade dos irmãos em suas contribuições. Obrigado por sua fidelidade. Deus te abençoe. A IB Horto segue ativa e acessível por meio de nossos canais digitais. Entre em contato, acompanhe e compartilhe. Opa, legal, gente. Boa noite, graça e paz. Que bom, estamos aqui de novo e o Senhor tem nos ajudado aí. Estamos nos preparativos para voltar aqui presencialmente. Então, fique muito atento aí. Daqui a pouco a gente vai soltar esse link nas nossas redes sociais e aí você vai lá se inscrever, tá bom? Mas tem que respeitar aí os critérios que nós temos hoje para termos encontros presenciais. Então, o pessoal de risco, nós vamos pedir para que não participe nesse momento e continue assistindo todas as nossas programações via internet, tá bom? Como nós estamos fazendo hoje. Pessoal, a gente, durante esse tempo da pandemia, nós temos atendido muitas famílias necessitadas, tá? Então, vocês acompanharam conosco aí, nós fizemos todo um movimento para arrecadação e distribuição de cestas básicas, de roupas, de cobertores, mas eu tenho uma notícia: a necessidade continua e os alimentos estão acabando. Então eu quero contar com os irmãos para nós continuarmos nesse movimento de solidariedade, tá bom?
nós temos pouquíssimas cestas básicas aqui. Eu imagino que na próxima semana a gente não consiga mais atender as famílias que nós estamos ajudando. Então eu peço que vocês possam nos ajudar em tudo isso. Esse é um movimento da Igreja do Senhor, não é um movimento isolado de ninguém, e nós fazemos isso pela graça, pelo amor e pela gratidão que nós temos da provisão de Deus em nossa casa. Quais os alimentos precisamos? Praticamente todos, com exceção de macarrão e açúcar, tá bom? Então, macarrão e açúcar nós temos, os demais nós precisamos de tudo, até perfumaria, higiene pessoal, produtos de limpeza e principalmente a cesta básica de alimentação, tá bom? Gente, nós estamos aqui agora, eu quero apresentar aqui o preletor, já é figura carimbada nossa aqui, inclusive estava aqui semana passada com o pessoal do CR, e ele é um dos nossos professores da escola bíblica, ele também atua na nossa liderança aqui da igreja, nos pequenos grupos, historiador, inclusive hoje é o dia do historiador, né? Ele também é teólogo e também trabalha no mercado financeiro e ainda é casado com a Ana Paula. Obrigado, viu, Ana, por ter liberado o maridão aqui hoje. E é pai de uma princesa linda que é a Esther. Eu estou falando do Milton, tá bom? Vamos agora então recebê-lo, mas antes eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos aí, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado pela tua fidelidade conosco, Senhor. Nada do que fazemos, Pai, ou do que somos, pode te impressionar, Pai. Na verdade, tudo que é bom em nós vem de Ti. O Senhor é a origem, Senhor, da verdade, da bondade e da fidelidade. Obrigado, Pai, por todo o Teu plano de salvação. Obrigado por enviar o Teu Filho e o Teu Filho morrer por nós. Obrigado porque hoje somos livres para sermos cidadãos dos céus na terra, Pai, representando os valores do reino entre nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos cópias Tua nesta terra, Pai. Que responsabilidade é a igreja levar este evangelho e viver este evangelho. Senhor, eu lhe peço também pelos meus irmãos e amigos e pessoas que estão nos assistindo agora, que estão passando por situações difíceis. Pai, o Senhor é o Deus de milagres. Nós cremos num Deus todo-poderoso, no soberano sobre todas as situações. E nada é impossível para Ti, Senhor. Por isso nós colocamos diante do Senhor os necessitados. Nós colocamos diante de Ti agora, Pai, os doentes. Aqueles, Senhor, que estão sem esperança. Que o Senhor possa alcançá-los onde eles estiverem. Nos hospitais, nas suas casas. Que eles agora, Senhor, sejam visitados pela Tua presença. E que a Tua palavra, Senhor, alcance corações abertos para a Tua verdade. Que a Tua palavra caia numa terra boa e dê muitos frutos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Milton, é contigo, meu querido. Deus abençoe. Oi, o microfone falhou, tem problema. Queria agradecer as palavras gentis do Rogério aí, imagina, historiador. Estou concluindo ainda o curso de História esse ano. E de Teologia comecei esse ano ainda, falta 4 anos. Mas obrigado pelas palavras gentis dele aí, é uma honra poder falar com os irmãos e falar de um Deus tão grande, né? Nós estamos vivendo novos tempos. Se fosse em outros tempos, eu ia fazer essa pergunta para a igreja aqui, para o público, né? Quando a gente faz
uma pregação e a gente conversa com o público. Agora tem que ser via chat, mas não tem problema, a gente está se relacionando do mesmo jeito. A pergunta que eu fiz até vou pedir se puder colocar o PowerPoint, se você já encontrou alguém famoso, alguma celebridade, alguém que seja conhecido, né? Eu fiz aqui a pergunta no chat, a Sandra respondeu que conheceu o César Tralli. Vamos ver quem mais aqui respondeu. O Rodrigo de Oliveira conheceu a Renata Vasconcelos, Jô Soares, Alexandre Frota. O Alexandre Frota é sempre citado, né, gente? Que terrível isso. O Celso Russomano e vários outros artistas. A Martinha colocou aqui a Débora Bloch, Márcio Canuto, o César Tralli também, Carlos Bertolazzi, Lucas Anderi. O pastor Edgar já deu uma subida aqui no nível, hein? Conheceu o Geraldo Alckmin, José Serra, né? Já são políticos. A Esmeralda conheceu o Sidney Magal, que sensacional, Sidney Magal. Vamos ver, Bruno Covas, nosso prefeito, né? A Sabrina Sato sem maquiagem, como reconheceu ela, hein? Que coisa. E Celso Portioli também. E é isso aí, olha só. Olha o pastor brincando com o Nanuque aqui, minha cidadezinha. Gente, quando a gente encontra alguém famoso, você sabe que eu quase nunca encontrei artista. Quase nunca, não tive muito contato. Mas a primeira vez que eu encontrei um artista foi lá em Nanuque, foi na minha cidadezinha lá. Ele foi lá para um evento, era um artista da Globo, nem lembro o nome dele, de tão famoso que ele era, mas ele era da Globo. Acho que é Felipe Camargo o nome dele, é um artista aí. E eu quase nunca encontrei ninguém. Mas é engraçado quando a gente encontra alguém famoso da televisão, a gente sente alguma coisa. Vamos dizer que você encontre um artista, um cantor, alguém que você admire, que você goste, né? Dá uma emoção ainda maior, né? De você encontrar alguém ali que você gosta e tudo mais. Eu coloquei aqui 2 exemplos. Eu quase nunca, como eu falei, quase nunca conheci ninguém da televisão, mas teve 2 pessoas aqui que eu conheci que realmente foi muito, muito rico para mim, né? Já foi o PowerPoint? Só um minutinho, esperar entrar o... senão nem adianta. Não? Uma pessoa que eu conheci aqui, eu ia colocar a imagem, é o pastor Paulo César, do Grupo Logos. Eu, desde pequeno, escuto a minha mãe cantando, né? Desde quando eu era criança na igreja, cantava as músicas do Grupo Logos na época, e era um dos grupos bem conhecidos, e eu cresci ouvindo e aprendi a gostar das músicas, né? Já foi? Não. Então deixa eu passar aqui. Olha lá, o pastor Paulo César, né? Esse dia que eu encontrei com ele foi interessante, foi na Igreja Batista Central de Santo Amaro, e quando eu fui para tirar a foto com ele... Oi? Não, pode deixar. Quando eu fui para falar com o pastor Paulo César, ele veio falar comigo, ele veio todo feliz querendo tirar uma foto comigo. E eu, quem sou eu, né? E aí ele parecia que ele que me conhecia. Eu fiquei um pouco impressionado com isso, né? Por isso que foi um encontro muito rico, além de vê-lo cantar pessoalmente, ainda tive essa oportunidade de ter esse contato com ele. Outra pessoa que eu conheci foi o doutor, né? Pastor doutor Russell Shedd, pastor Shedd. O pastor Shedd também foi lá na Igreja Central de Santo Amaro, e essa foto é interessante. Nessa época eu fazia parte da Igreja Batista Vida Nova. E o pastor Shedd foi pregar na posse do pastor Jairo, que hoje é pastor lá da Igreja Central de Santo Amaro. E eu fui para esse culto de posse. E falei com o nosso pastor na Igreja Batista Vida Nova, aqui no Parque Santo Antônio, o seguinte... Falei, pastor, o pastor Shedd é fundador dessa igreja, da Vida Nova, no Parque Santo Antônio, da igreja que eu fazia parte. Então, ele tinha um carinho pela igreja. E eu falei para o nosso pastor, né, o pastor Luiz à época, eu falei, pastor, eu estou indo para um culto que o pastor Shedd vai pregar. E um mês à frente seria o aniversário da nossa igreja, da Igreja Vida Nova. Eu falei, pastor, o senhor me autoriza a convidar o pastor Shedd para pregar no culto da igreja? E aí ele deu risada, ele falou, meu, como que você vai convidar o doutor Shedd para pregar daqui a um mês aqui na igreja? Eu falei, mas eu posso perguntar? Ele falou, tá bom, pode pedir. Fui pedir. E aí eu cheguei no final do culto, conversei com o pastor Shedd, e falei, pastor, o senhor poderia pregar no aniversário da nossa igreja? E ele deu essa gargalhada que vocês estão vendo na foto aí. Ó.
Como que eu vou pregar daqui a um mês? A minha agenda está ocupada para 2 anos à frente, né? Não dá, não tinha como. Falei, tá bom, mas eu pedi. E quando chegou no aniversário da igreja, era um culto de manhã e à noite, na parte da manhã eu estou chegando na rua da igreja, vejo a única pessoa que eu conhecia que tinha um Versalhes, que era o pastor Shed, ele tinha um Versalhes, e tinha um Versalhes parado na frente da igreja. Eu falei, não acredito. E aí quando eu fui lá, o pastor Shed estava lá sentado, eu falei, pastor, o que aconteceu? O senhor falou que não dava? Ah, não, eu dei um jeito na minha agenda, teve um cancelamento e eu vim aqui. E eu falei, rapaz, eu já convidei o doutor Shed para pregar na igreja. Eu era novo, olha essa foto aí, tinha cabelo preto ainda. Então o pastor Shed, a nossa igreja era muito pequena, era uma igreja bem humilde. Ele pregou no culto da manhã e depois a EBD se dividiu. E aí foram mulheres para uma sala, mas não tinha uma sala para os homens se reunir. Então os homens se reuniam na frente da cozinha da igreja. Então tinha um lugarzinho ali, um refeitório bem apertadinho. Os homens se reuniam ali. Quem dava aula era um irmão querido, mas ele não tinha, teoricamente, né, não tinha estudo teológico. Era o irmão da igreja mesmo, que dava aula para os homens. E o pastor Shed foi lá e sentou nessa cozinha, sentou lá e teve aula com esse irmão querido. Então, imagina ele ali dando aula, tendo o Dr. Shed como aluno, conferencista internacionalmente conhecido, né? Ele era diretor, ele já está na glória, mas era diretor da editora Vida Nova, sentado ali como aluno. Então, quando a gente vê esse tipo de situação com pessoas conhecidas, com pessoas que têm alguma influência, a gente fica um pouco impactado com isso, né? Nossa, eu estou dando aula para o pastor Shed, eu conheci o artista, o prefeito, o governador. Aí eu coloco a seguinte pergunta, né? E se fosse Jesus? A gente crê, lógico que a gente vive na presença de Jesus, a gente vive isso. Mas eu fico pensando, se você encontrasse pessoalmente com Jesus, assim, frente a frente, como alguns viveram lá na época que Jesus estava aqui, pessoas que encontraram com Jesus mesmo, de frente. E aí o Rogério pediu um texto bíblico, eu coloquei aqui o texto de João 20, versículo 14, que é aquele texto em que Maria vai até o sepulcro, depois que Jesus tinha morrido, né? E Jesus foi colocado naquele sepulcro. Maria vai ali chorar, imagina ela, o mestre, né? Aquele que todos amavam, morreu. E ela estava indo no sepulcro dele. A tristeza que ela estava sentindo, a falta de esperança, imagina, eles estavam cheios de esperança no coração e de repente o mestre foi morto naquela cruz. É óbvio que a gente vai pensar assim, mas Jesus disse que ressuscitaria no 3º dia. Mas é fácil a gente julgar hoje, que a gente tem a Bíblia completa, mais de 2000 anos depois, a Bíblia toda revelada. É fácil a gente olhar para eles lá naquele dia e julgar e falar assim, nossa, que falta de fé, Jesus não falou que iria ressuscitar? Mas e ela? Ela não tinha a Bíblia escrita ainda, ela não conhecia a história toda, ela estava vivendo aquilo. E ela estava chorando, o texto vai dizer que ela estava chorando, ela foi no sepulcro olhar e Jesus não estava lá, ela ficou desesperada porque achou que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. E ela sai e encontra com quem? Com Jesus. Pessoalmente, mas ela não reconhece. A Bíblia não vai dizer por que ela não reconheceu, se foi Jesus que impediu que ela reconhecesse, ou se as lágrimas dela, a tristeza dela era tão grande que ela nem foi capaz de perceber que ela estava falando com Jesus. E aí quando Jesus fala Maria, ela reconhece a voz e grita mestre, né? Rabone, mestre. E ela percebe que ela está na presença de Jesus. E é isso que eu queria comentar com vocês rapidamente essa noite. Imagina você estar na presença dele e não ter consciência disso, e estar sofrendo a morte dele e ele estava ali. Então, eu trouxe aqui hoje 3 personagens que estiveram frente a frente com Jesus e foram reações diferentes. Os 3 personagens, de vários personagens que tiveram diálogos pessoais com Jesus, diversos, eu trouxe apenas 3. E esses 3, todos estão problemas relacionados à saúde, necessitavam de uma cura milagrosa. Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, porque a gente olha e quando a gente assiste o jornal, a gente fica angustiado,
porque sistematicamente, todos os dias, nós vemos uma notícia sobre esta pandemia, de algo que foge do nosso controle, e a gente é tentado a se desesperar com isso. É uma vacina que ainda não está pronta, é gente dizendo que pode não dar certo, são pessoas dizendo que a doença voltou, gente que era saudável e morreu. Talvez você esteja hoje com um parente hospitalizado. Nós temos pessoas que estão com esta doença, que são dessa igreja. Eu perdi familiar faz alguns dias atrás para essa doença, colegas de trabalho. Então a gente está vivendo uma situação desesperadora. Então eu trouxe 3 pessoas que passaram por essas situações e elas tiveram esse encontro pessoal com Jesus, e eu queria falar um pouco a respeito de quais foram as atitudes que essas 3 pessoas tiveram, atitudes diferentes. A primeira pessoa que eu queria trazer aqui para conversar é a mulher com hemorragia, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Esse texto está narrado em Lucas 8, 43, de 43 a 48, a gente vai ler esse texto. O pastor Paulo chegou até a comentar a respeito dessa parte, desse trecho da Bíblia no domingo passado também, e eu queria fazer algumas observações sobre esse texto. Diz o seguinte: uma mulher, no meio do povo, sofria 12 anos de uma hemorragia sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Em outros textos, ela vai dizer que isso ela fez de modo premeditado. Ela planejou isso. Ela falou: olha, se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada. Então foi isso que ela fez. E no mesmo instante, a hemorragia dela parou. Quando isso acontece, Jesus pergunta: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse, Pedro, ele não tinha muita paciência, a gente já falou sobre Pedro aqui, né? Pedro, se ele pudesse, olha, ele perdia a paciência com Jesus de vez em quando, né? Porque, mestre, Pedro disse, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. E aí, todo mundo está te apertando aqui, agora você me perguntar se alguém te tocou? Jesus, no entanto, disse, olha, alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelho diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Essa história é muito conhecida, tem várias implicações, aconteceram várias coisas aqui. Então, só concluindo aqui, então ele disse, filha, sua fé a curou, vá em paz. Lucas 8, 43 a 42. No original, esse curou, ele tinha ali uma conotação de que você está limpa por completo. Alguns historiadores, alguns especialistas, alguns teólogos vão dizer que essa cura por completo também queria dizer a cura espiritual, de que ela havia sido salva, né? Mas a palavra pode ser curou ou salvou. Em algumas versões a gente vai ver a tua fé te salvou, em outras versões a tua fé te curou. Especificamente nesse texto, alguns teólogos vão dizer que pode ser que Jesus estava se referindo a uma cura completa, porque a palavra no original que é utilizada é você está limpa por inteiro, né? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que esse texto nos mostra? Que existe uma diferença entre multidão e discípulo. Entre multidão, existem 3 categorias na verdade. A multidão, o seguidor e o discípulo. Jesus tinha muita gente do lado dele, mas poucas pessoas estavam realmente tocando nele, tocando da forma correta, se relacionando, se aproximando dele de verdade. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas têm seguidores nas redes sociais. As pessoas olham lá suas redes sociais e tem mais de 1000 amigos. Tem muita gente. Agora existem expressões como digital influencer, né, que são influenciadores. Isso, eu vou te falar uma coisa com muita certeza. Se você tiver amigos de verdade que preencham uma mão sua, se você conseguir encontrar 5 amigos de verdade, você é uma pessoa muito feliz. Muito feliz. Porque
esta multidão aqui, que está seguindo Jesus, que está do lado dele, daqui a um pouco, é a mesma multidão que vai mandar crucificá-la, que vai escolher por Barrabás. Nenhum desse pessoal ficou do lado de Jesus na hora que precisava. Não se engane, achando que você tem muita gente, que você tem muito amigo, que você tem muita influência, porque a Bíblia vai dizer que a todo momento existe um amigo, mas na angústia que surge o irmão. Então, quando Jesus estava ali no Getsemane, dos 12 apóstolos que ele tinha, que já é um grupo seleto, ele chamou 3 para vigiar com ele, para estar com ele em oração, e esses 3 não ficaram com Jesus, e dormiram e caíram no sono. Então nem 3 ele teve. Então não se engane, tinha muita gente ao redor de Jesus, mas pouca gente realmente estava interessada nele, né? Então a primeira coisa que chama a atenção. Segundo, Jesus compreende as nossas limitações. Nem de longe eu quero criticar essa mulher aqui por alguma atitude dela, porque assim, questões de saúde, a gente mexe com a gente mesmo. O meu pai vai completar esse ano 10 anos que ele perdeu a visão por conta de uma diabetes. E eu me lembro da época que ele perdeu a visão. E quando tudo aconteceu, eu levei ele em tudo quanto é hospital que eu pude. A gente foi em vários hospitais, em vários especialistas, falei com um monte de gente, tentou um monte de coisa. Ele tentou até fazer uma cirurgia, e no dia da cirurgia a pressão dele ficou muito alta e ele não pôde fazer. Irmãos, naquele momento, naqueles dias, eu faria o que fosse necessário. Porque quando você está com um problema de saúde, de alguém, ou você ou alguém da sua família, nem sempre as nossas decisões são as melhores, são as mais acertadas, porque existe ali um fator emocional muito grande. Essa mulher estava sofrendo há 12 anos, é muito tempo, perdeu tudo que ela tinha. Então, o foco dela ali naquele dia era ser curada. Ponto. Qual que era o objetivo dela? Era encontrar Jesus? Era falar com Jesus? Era conversar com Jesus? Era muito difícil ela fazer isso. Ela era uma mulher, que já é difícil para uma mulher chegar no meio de uma multidão assim e encontrar e falar com Jesus. Ela tinha um fluxo de sangue, de acordo com os rituais lá da lei, ela era considerada impura, então ela nem podia, ela vivia à margem ali. Então ela não tinha interesse nenhum de se relacionar com Jesus. Ela queria só ser curada. E tantas vezes a gente tem esse tipo de relação com Deus. De querer uma bênção, de querer um milagre, e só. E só. E é zero crítica, mas é assim mesmo que a gente funciona. Não sei se isso já aconteceu com vocês, de você ter um conhecido que nunca falou, que está anos sem falar com você, e quando ele precisou de alguma coisa, ele te liga. Opa, e aí, sumido, você está bem? Fala, querido, estou bem. Então, precisando de ajuda. O cara não fala com você há anos. Mas quando ele precisa de alguma coisa, ele te procura. A gente tem esse tipo de relação. Mas o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é que Jesus sempre Jesus busca um relacionamento com o ser humano. Deus está desde o Éden buscando o homem. Jesus decide se relacionar com o homem. Tanto é que ele desce do céu e vem se relacionar conosco aqui, pessoalmente. É um relacionamento intencional. Não é suficiente apenas ter as bênçãos de Deus sem se relacionar com Ele. A gente vai ver em outras situações aqui que só ser abençoado não é suficiente. 10 leprosos procuraram Jesus, 9 foram abençoados, mas apenas um voltou para agradecer e apenas um foi salvo. Então, por mais que a gente queira manter um relacionamento, ela foi curada por Jesus e ficou ali quietinha, e ela queria passar despercebida e não falar com ninguém, inclusive nem falar com Jesus mais. O que eu queria eu já consegui, que era ser curada, ótimo, vou seguir minha vida. Jesus não. Jesus para e fala assim, eu quero me relacionar com você. Ele para toda aquela multidão, pensa naquela mulher que ninguém queria chegar perto dela, que ninguém queria falar com ela. E Jesus para e fala assim, não, eu quero olhar nos seus olhos, eu quero falar com você. Jesus quer se relacionar contigo. Eu sei que a gente está passando momentos difíceis e a gente faz esse tipo de oração mesmo, só pede, que a gente possa ter
um pouco mais de tranquilidade, serenidade, para respirar e orar, para se relacionar com Ele. Que a gente possa falar com Deus não só para pedir alguma coisa, nem simplesmente para se relacionar, para ouvir a voz, que a gente não busque o Senhor somente em momentos de aflição, não precisa ser assim. A gente pode se relacionar com Ele. Agora eu queria passar para um outro personagem, na mesma situação, só que essa história aqui é toda atrapalhada. Esse personagem aqui é todo atrapalhado. É o paralítico de Betesda. Essa história está narrada lá no livro de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Então diz assim, João 5, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando um movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens estava ali doente há 38 anos, a minha idade. 38 anos que aquele homem estava parado ali naquele tanque doente. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo, aí eu fiz o grifo em vermelho, Jesus o viu. Jesus, não foi ele que procurou a Jesus, foi Jesus que o procurou. E soube que ele estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? Pergunta simples. Olha a resposta. O homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Essa história é muito atrapalhada. Olha o que vai acontecer agora na sequência. Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar, obviamente. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. O tema hoje não é legalismo, mas olha que absurdo. Não é sobre isso que eu vou falar, mas veja quando a gente se apega muito a regras, o que acontece? Olha o tipo de insanidade, né? O homem está ali há 38 anos, é curado, ao invés deles se alegrarem por aquela cura e ficarem maravilhados, eles estão preocupados com a maca que o homem está carregando. E ele também parece que estava preocupado com isso, mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Eu estou andando com essa maca porque o cara me curou e mandou eu carregar a maca. Olha que absurdo, olha que absurdo. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Eles estão preocupados com o que Jesus disse, não com o que ele fez, com a cura, não. Perguntaram eles, o homem não sabia nem quem era, não sabia. Isso é o cúmulo da pessoa que foi abençoada, foi curada, mas não faz a menor ideia do que aconteceu com a vida dela. Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou mais uma vez. Jesus procura este homem. Jesus o encontrou no templo e lhe disse, agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Ele agradeceu a Jesus, ele deu um abraço em Jesus, falou, mestre, obrigado. Sabe o que ele fez? O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Está aí, João 5, de 1 a 15. É uma história de cura, uma história trágica, né? Um homem tanto tempo ali sendo curado. Esse texto, quando eu fui estudar, eu vi que a parte B do versículo 3 e o versículo 4 inteiro, em algumas versões, na NVT, NVI, Revista Atualizada, esse texto está entre colchetes e eles vão dizer que esse texto não faz parte da versão mais antiga do grego. É o texto que fala que o anjo descia para agitar a água. Particularmente, eu não gosto muito dessa coisa de ficar tirando texto, falar que não estava, eu não me sinto muito confortável com isso. Mas, neste caso, todos os teólogos, todos os especialistas que eu li, todos eles concordam
que se foi acrescentada depois ou não esse versículo, aí eles divergem. Mas nenhum diverge de que isso daqui foi apenas uma explicação de uma crendice que existia na época, que é muito difícil. Aí a gente vai olhar o restante da Bíblia. Então, quando a gente pega um versículo que é difícil de entender, a gente tem que procurar outros versículos que vai ajudar a gente a entender. Não vai ter em lugar nenhum um texto que vai dizer que Deus vai ficar mandando o anjo descer na água para mexer com a água para que o primeiro seja curado. A primeira pessoa que entrar na água seja curada. Então, é muito difícil, a gente não vê isso na personalidade de Deus em nenhum outro texto. Agora, o que a gente vê muito é uma coisa chamada crendice. A crendice, gente, olha, e aí não vou falar só do brasileiro, tem gente que fala que o brasileiro é muito supersticioso. Mas não tem brasileiro nenhum nessa história aqui, né? Eu acho que o ser humano, ele tem uma tendência natural a se apegar às coisas materiais. E isso é uma crendice, é uma superstição, é uma mandinga, você dá o nome que você quiser dar aí. E, infelizmente, nós estamos falando de um texto que aconteceu dentro do templo, não aconteceu num lugar pagão. Não foi no templo da deusa Artemis, não foi em Atenas que aconteceu essa história. Se fosse lá em Atenas, né, na mitologia grega, não. Isso aqui aconteceu dentro lá do templo. Crendice. Então a primeira coisa que me chama a atenção aqui, nesse texto, para nós tirarmos para os nossos dias de hoje, vamos se afastar dessas coisas. Porque isso entra dentro da igreja. Então, dentro da igreja, o cara começa a ter um monte de amuleto, acredita em corrente de X dias de oração, X semanas, tem que ser isso, tem que ser aquilo. É a oração do pastor fulano de tal. E aí começam umas aberrações com o nome de igreja, que vai vender lenço, que vai vender água, que vai vender suor. Para com isso. A gente não precisa dessas coisas. Irmãos, nós temos a revelação de Deus, é a Bíblia, está completa, está selada. Eu não preciso de um outro comedor de feijão com arroz chegar para mim e vir querer me dar a revelação. Deus revelou isso e isso. Deus revelou sim, está na Bíblia. A revelação foi completa, lá no livro de Apocalipse. Você quer ser profeta? Profetize a Bíblia. Pregue a palavra às nações. O que a Bíblia manda a gente dizer? É pregar a Bíblia, é pregar a palavra. Ela é suficiente. Eu acho interessante que pessoas que nem leram a Bíblia toda dão ouvidos para outras coisas por aí. Antes de mais nada, leia a Bíblia. Leia a palavra. Vamos se inteirar daquilo que está na nossa mão. E não ficar acreditando em crendice popular, em superstições que entram dentro da própria igreja. Dentro do nosso próprio ritual cristão aqui, a gente começa a acreditar nesse tipo de coisa, que não tem base bíblica nenhuma. Outra coisa que me chama muita atenção nessa história é o mimimi. O que é o mimimi? É a choradeira desse homem. Jesus para na frente dele e fala assim: o que você quer que eu te faça? O que ele tinha que falar? Eu quero andar. Mas ele começa a reclamar, porque ninguém me ajuda, porque sempre chega alguém na minha frente, eu não consigo. Mas tem gente que a gente vai perguntar: está tudo bem? Não está não. Não está não, estou sofrendo, estou com dor. A gente fica até com medo de perguntar para a pessoa se ela está bem. Você pergunta e você fica mal. Depois que você fala com a pessoa, você fica chateado. Você fala: meu Deus. E às vezes eu pego o diálogo de pessoas que estão disputando para ver quem está pior. Estou com a dor na perna. Está com a dor na perna? E eu que estou com a dor na coluna? Mas não dá dor de cabeça. E começa essa coisa, uma choradeira diante de Deus. A gente tem que colocar diante de Deus as nossas súplicas, as nossas dificuldades, mas sem mimimi. Porque quando a gente coloca o problema tão grande, a gente diminui o nosso Deus. E a gente coloca esse problema bem maior que ele, como se eu estivesse apresentando para Deus um problema grande. Ao invés de chegar diante de um Deus grande e apresentar a minha causa, confiando e crendo que Ele vai me dar o socorro. Deus não perdeu o controle das coisas. Não pense que Deus não sabia dessa pandemia. Deus não está lá desesperado no céu. O que eu vou fazer? Eu preciso curar, Não. Ele é o dono de tudo, do tempo, das coisas. Ele é o soberano. Tudo tem um propósito.
Então a gente não precisa ficar com essa lamentação, com essa murmuração constante. Isso não agrada a Deus. E por fim, Jesus, quando encontra um homem depois, ele fala assim: olha, você foi curado, muito bem, agora você está andando, que bom, né? Mas para de pecar. Porque senão vai acontecer algo muito pior com você. Porque existem coisas piores que a doença, irmãos. Existe uma doença muito pior do que a doença física, que é a doença espiritual. Tem muita gente aí que está sendo curada, mas não está sendo salva. O que adianta? Eu vou contar para vocês. O meu pai, quando ele começou a perder a visão, ele pouco antes, ele havia se convertido. E ele tinha ali alguns amigos, né? Ele tinha algumas pessoas com quem ele convivia no trabalho, que ele ficou com medo de repente, em algum momento, voltar para se fraquejar na fé. Ele era novo convertido. E de vez em quando os amigos iam tomar uma cerveja e não sei o quê, e ele ficava negando, mas eram amigos dele, trabalhavam com ele. Até que um dia ele fala que um dia ele foi tomar Guaraná, e aí ele falou assim: olha, estou sentindo que não vou conseguir, está difícil para mim continuar convivendo com eles. E ele faz uma oração para Deus, fala assim: Deus, me ajuda a achar uma forma de sustentar minha família, mas que eu me afaste desse ambiente aqui, porque eu não quero nunca sair dos teus caminhos. O meu pai perdeu a visão, está aposentado, se aposentou. O meu pai, dias antes de perder, ele perdeu um olho depois o outro, ele lia muito a Bíblia. Então, há quem até acredite que isso tenha forçado a visão dele. Ele lia mais de 10 capítulos da Bíblia por dia. Ele perdeu a visão, a gente deu uma Bíblia em áudio para ele, a Ana Paula, minha esposa, deu um conjunto de CDs com a Bíblia. Ele ouviu várias vezes a Bíblia. Hoje meu pai, ele é cego, 100% cego, mas é cristão. E quando ele enxergava, ele não era. Quando ele enxergava, ele é saudável, ele bebia, ele fumava, ele dava risada da igreja. E agora ele é cego? Ok, lógico que é triste, é muito triste para nós. É muito doloroso para mim ver meu pai cego. Se eu pudesse, eu daria um olho meu para ele. Mas se alguém pergunta para mim, o que você prefere? Que ele volte a enxergar e volte a ser quem ele era? Não. Porque ele tem uma doença no corpo, mas ele está curado na alma. Ele está curado da pior doença que nós temos, que é o pecado, que nos afasta de Deus. Terceira pessoa que passou por uma situação de doença, e já esse é diferente, totalmente diferente de quem a gente acabou de falar, e já estou chegando no fim, é o cego de Jericó, é Bartimeu. Bartimeu, quando Jesus, esse texto aqui é de Lucas também, quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho, mendigo, cego, também rejeitado pela sociedade, ficava à margem da sociedade, não tinha lá o dinheiro que a mulher tinha, também estava igual o homem do tanque de Betesda, largado lá. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Jesus de Nazaré, era assim que eles chamavam Jesus. Nazaré era uma regiãozinha bem pobre, pequenininha lá. Não era ninguém muito importante, era o Jesus. É o filho do Zé carpinteiro. É o Jesus de Nazaré. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenaram que se calasse. Mas ele não estava nem aí. E ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça? Olha a pergunta de novo: o que você quer que eu faça? E aí ele já responde: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Respondeu o homem, e Jesus lhe disse: receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos os que presenciaram isso também louvavam a Deus. Estamos chegando no final. Esse personagem não exige muita explicação. É muito claro que ele sabia com o que ele estava falando. É diferente do homem do tanque de Betesda. Quando a gente ora para um Deus que a gente conhece, é diferente a oração.
O relacionamento com Deus que a gente sabe quem é diferente. A gente não tem medo do problema. A gente ora com tranquilidade. Ele chama Jesus de filho de Davi. Hoje a gente fala isso numa boa, mas naquela época, chamar Jesus de filho de Davi era colocar a própria vida em risco, por vários motivos. Porque o filho de Davi era uma promessa para o povo de um rei, e que eles esperavam um rei que fosse um rei militar, um rei político, que libertasse o povo de Roma. Então os judeus não gostavam de ouvir aquilo. Ainda tinha outros judeus que nem queriam ninguém do trono de Davi, queriam um rei militar mesmo, que era um outro grupo. Existiam vários grupos naquela época. Ninguém gostava de Jesus, além de Roma não gostar. Dizer que Jesus era filho de Davi, ele tinha problema com os fariseus, com os saduceus e com diversos grupos. Ele não se importou com isso. Ele fez uma declaração de fé, colocando Jesus no lugar que ele é. Ele não era só o filho do carpinteiro, nem só o homem de Nazaré, nem só o homem que curava. Ele era o rei, ele era o Messias, ele era o Salvador, ele era o filho de Davi. Ele teve coragem e ele sabia com quem ele estava falando. Quando ele pediu, ele chegou diante de Jesus de maneira objetiva e clara, sem murmurar, sem reclamar de nada. Ele simplesmente falou: eu quero ver. Quando nós orarmos, quando nós chegarmos diante de Deus, vamos ser objetivos, claros e falar o que tem que ser falado. Este homem louvava Jesus antes da cura, porque depois da cura é muito fácil. Depois da bênção é moleza a gente louvar e agradecer, mas e antes? Ele louvava Jesus e já chamava Jesus de filho de Davi antes de ser curado. E depois que ele foi curado, o texto vai dizer que ele louvava a Deus. E as pessoas viam isso e também louvavam a Deus. Por fim, ele era um crente relevante, ele era uma pessoa que fazia efetivamente diferença na comunidade e na cultura que ele estava inserido. É isso, meus irmãos. É tão somente isso, que a gente se relacione intencionalmente com Jesus, que a gente busque a Ele mais do que a bênção. Que a gente não murmure, que a gente não reclame tanto. Isso é muito para mim, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade com isso. Mas que eu possa chegar diante de Deus não só para pedir alguma coisa, que a gente possa entender com quem é que a gente está falando. Nós estamos de frente com Jesus de Nazaré, com o Rei dos Reis. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, obrigado, Pai, por esta noite. Perdoe os nossos pecados. Somos pecadores, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a se relacionar com o Senhor de forma correta, da forma certa. Nos ajude a ter fé nos momentos de dificuldade, principalmente relacionados à saúde. Deus, eu te peço e te agradeço por tudo que tenho. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Até domingo que vem. Até mais. Tchau, tchau.